Você já ouviu falar sobre Preciado? Pois saiba que o lateral direito do Independiente Del Valle está na mira dos principais clubes da América do Sul, incluindo pelo menos 2 brasileiros. No vídeo de hoje do canal do Nicola, todos os detalhes sobre essa história. Quero te falar também sobre o futuro de Alexandre Matos, que tem sondagens para deixar o Galo, mas já posso te garantir qual será a definição a respeito dos seus próximos passos. Quero falar a respeito também de Rodrigo Caetano, que está chegando ao São Paulo com aval de Muricy Ramalho. Tem informações também a respeito do elenco do Palmeiras. Depois de perder para o Internacional nesse sábado, o técnico Abel Ferreira afirmou que o elenco do Palmeiras é bastante enxuto. Você concorda? Para fechar, vou falar também a respeito de reforços para o Fluminense. Um dos nomes pedidos ou pensados pela diretoria é de Borja. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. E antes de passar todas as informações que eu prometi agora há pouco, queria dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que você precisa ter no seu celular para ficar super bem informado sobre as coisas do futebol. Como é que funciona o OneFootball? Você vai pegar na descrição desse vídeo o link, vai baixar, ele serve para qualquer celular e você não vai gastar absolutamente nada. Mas as vantagens não terminam por aí, você indica para o OneFootball o seu time do coração e vai recebendo notificações a cada novidade importante sobre o seu time. Tem mais, a Bundesliga, o campeonato alemão, e a Ligue 1, o campeonato francês, também tem transmissões de graça dos jogos ao vivo no OneFootball. Para baixar, repito, é de graça e é só pegar o link que está na descrição desse vídeo. Bora começar o vídeo falando sobre os jogos desse sábado no Campeonato Brasileiro, destacando para começar o empate entre Sport e Grêmio, 1-1 na Ilha do Retiro. O Sport abriu o placar no primeiro tempo com o Dalberto, no segundo tempo o PP empatou de pênalti que foi determinado graças à ajuda do árbitro de vídeo. Com o empate, o Sport abriu 4 pontos de vantagem para o Vasco, primeiro time na zona do rebaixamento. Já o Grêmio ultrapassou o Palmeiras, mas foi ultrapassado pelo Internacional. Pouquinho mais tarde, Curitiba 1, Botafogo 2, jogo fundamental na briga contra o rebaixamento. O Coxa saiu na frente, gol marcado pelo Neilton no primeiro tempo. Pedro Raul marcou 2 vezes na etapa final, o segundo gol de pênalti aos 83. Pênalti bastante discutível, o Pedro Raul garantiu a virada. O Sabino ainda teve a oportunidade de empatar a favor do Curitiba de pênalti, mas o Sabino desperdiçou sua cobrança. Nesse momento o Botafogo, quebrando uma sequência de 12 partidas sem vitória, pulou para 23 pontos, ocupa a antepenúltima colocação. Já o Coxa caiu para o penúltimo lugar, tem 21 pontos conquistados, 2 times extremamente ameaçados pela degola. Bora falar agora sobre reforços para o Fluminense, que pensa na contratação de um técnico para 2021 e já tem um lateral direito e um centroavante na mira. Começar falando sobre os técnicos, o Marcão ocupa o cargo de interino e logo de cara não foi bem, empatou com o Vasco. O Fluminense saiu na frente do Vasco, tomou o gol no finalzinho depois de tomar sufoco durante todo o segundo tempo, resultado que não foi bom para o Marcão. Mas a partida que queimou de vez o filme do interino foi a derrota para o Atlético Goianiense por 2-1. O Flu ainda perdia por 2-0 e foi marcar o gol do 2-1 no finalzinho. A partir daí, os dirigentes do Fluminense passaram a pensar seriamente na possibilidade da contratação de um técnico e 2 nomes estão na pauta do tricolor. Dorival Júnior, que está desempregado, e Lisca Doido, que comanda o América Mineiro. Duvido que o Lisca deixe o América antes, pelo menos, da participação do time na Copa do Brasil. O time é semifinalista e enfrenta o Palmeiras nos dias 23 e 30 de dezembro. Sobre os jogadores, o lateral direito é um velho sonho, Samuel Xavier, que chegou a conversar com o Fluminense na metade do ano. O contrato do Samuel com o Ceará termina no fim do mês de fevereiro e ele já pode assinar um pré-contrato para chegar às Laranjeiras a partir de março. Sobre o atacante, pouco antes de gravar o vídeo, um conselheiro do Flu bastante influente me contou que o nome do Borja agrada aos dirigentes do Fluminense. Borja, atacante colombiano que acaba de ser devolvido do Júnior Barranquilla para o Palmeiras. O Palmeiras não sabe se vai utilizá-lo, mas o Borja só pode ser contratado a partir de março. E a ideia do Palmeiras, se não for utilizá-lo, é vender o jogador. O Fluminense não tem dinheiro e vai tentar convencer o Palmeiras de que seria uma boa emprestá-lo para o Fluminense, levando em consideração a exposição e a possibilidade e o Borja marcar bastante gol com a camisa do tricolor. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro para esclarecer o principal boato da semana envolvendo o Galo, a hipótese de Alexandre Matos ser demitido pelo novo presidente do Galo, o Sérgio Coelho, que toma posse nos primeiros dias do mês de janeiro.
Conversei com o Alexandre Matos quando te contei a respeito desse assunto nessa semana, mas para gravar esse vídeo consegui conversar com duas fontes dentro do Atlético Mineiro, duas pessoas que estão envolvidas na nova administração para entender como é que estão pensando a possibilidade e o futuro do Alexandre Matos. E as duas me confirmaram que de fato vai haver uma série de mudanças entre diretores do Atlético que faziam parte da gestão do Sete Câmara, mas o Alexandre Matos não será afetado. Essas duas pessoas que eu citei me falaram que o Sérgio Coelho conversa quase que diariamente com o Alexandre Matos e tem no diretor executivo de futebol do Galo alguém de bastante confiança. Rubens e Rafael Menin, donos da MRV, principais investidores do Galo, também acreditam bastante no trabalho do Alexandre Matos, que tem uma relação cordial, profissional com o Jorge Sampaoli, técnico extremamente complicado no dia a dia. E a partir do feedback que essas duas pessoas me passaram, é de que o Alexandre Matos será mantido, vai cumprir até o fim do seu contrato, que só termina em dezembro do ano que vem, inclusive com direito a uma multa bem alta em caso de demissão. Também, só para aproveitar sobre esse assunto, quero contar que o Alexandre Matos teve recentemente duas sondagens de clubes grandes da Série A para 2021. Um desses clubes que o sondou não fez proposta, mas quis entender a condição dele, é um clube paulista. Bora falar agora sobre o Palmeiras, a derrota para o Internacional e essa história de que o elenco alviverde é reduzido. Declaração forte dada pelo Abel Ferreira depois da derrota por 2-0 para o Internacional no Beira-Rio na noite desse sábado. O Inter venceu com gols do Edenilson no primeiro tempo e do Yuri Alberto aos 37 da etapa final, jogo em que o Palmeiras não foi bem do primeiro ao último minuto. O Abel Braga, técnico do Inter, ainda elogiou o time do Palmeiras, mas eu não gostei da exibição do Palmeiras, um misto de cansaço com um pouquinho de dificuldade tática e até em alguns momentos de displicência justificam essa derrota do Palmeiras para o Internacional. Palmeiras que a partir de agora está praticamente fora da briga pelo título do Campeonato Nacional, estacionou nos 41 pontos, inclusive foi ultrapassado pelo Internacional e pelo Grêmio, e a diferença do Palmeiras para o São Paulo é de 12 pontos. Aí você pode lembrar que o Palmeiras tem um jogo a menos que o São Paulo, de fato, partida contra o Vasco em casa, mas ainda que vença, o Palmeiras estará 9 pontos atrás do São Paulo. E além dessa distância enorme, o Palmeiras ainda vai ter um mês de janeiro absolutamente insano, com jogo contra o River Plate no dia 12, contra o Grêmio no dia 16, contra o Corinthians no dia 18 e contra o Flamengo no dia 20, esses três últimos jogos que eu citei, todos pelo Campeonato Brasileiro. É humanamente impossível jogar com o time titular em todas essas partidas e conseguir 3 pontos, por isso eu já descarto o Palmeiras da briga pelo título do Campeonato Nacional, segue vivíssimo nos outros dois torneios de Copas, Copa Libertadores da América e a Copa do Brasil. E agora chegou a hora de repercutir a entrevista interessante do Abel Ferreira ainda no estádio Beira-Rio. Ele afirmou que o Palmeiras tem hoje um elenco extremamente reduzido, qualificado sim, mas muito curto, muito enxuto. Ele até chegou a citar as dificuldades para montar o meio-campo nos últimos jogos, especialmente por causa da lesão do Felipe Melo, do processo de recuperação do Patrick de Paula e da saída do Ramires. O que o Abel quis dizer é que tem nas mãos o melhor elenco com quem já trabalhou, e de fato tem, mas que é um elenco curto. Discordo do técnico português, de quem eu só tenho feito elogios até aqui, acho que o trabalho dele é muito bom, muito diferente, por exemplo, do seu antecessor, do Vanderlei Luxemburgo, mas se a gente fizer a comparação do elenco do Palmeiras com outros elencos do futebol brasileiro, talvez o elenco do Palmeiras só seja mais curto do que o do Flamengo. Então, se o elenco do Palmeiras é curto, imagina dos rivais. Então, para mim, o Abel se fez valer de uma dificuldade pós-derrota para o Internacional para tentar justificar ou encontrar alguma explicação para esse tropeço. Palmeiras que volta a jogar na próxima quarta-feira, quando começa a decidir a vaga na final da Copa do Brasil contra o América. Antes de mudar de assunto, só para contar um pouquinho sobre o atual momento do Internacional, Inter que conseguiu dar uma bela subida na tabela de classificação, é o quarto colocado, jogo que marcou também nesse sábado a despedida de D'Alessandro. Ele entrou nos minutos finais, jogou 6, 7 minutos. O maior ídolo argentino da história do Internacional disse adeus ao Colorado, ainda vai jogar por mais uma temporada, e para completar de vez vale a lembrança de que hoje o Inter aparece com 44 pontos, somente um ponto atrás do Flamengo, terceiro colocado, mas com 2 jogos a mais que o rubro-negro. Aproveitando que falei sobre o Internacional, quero te contar sobre Rodrigo Caetano no São Paulo. Notícia que o Júlio Casares, novo presidente do Tricolor, ainda não confirma de forma oficial, até porque o Rodrigo tem contrato com o Inter até 31 de dezembro, e aí para não criar uma saia justa para o executivo, o São Paulo vai aguardar até 1º de janeiro.
A informação exclusiva que eu quero te contar nesse vídeo é que o nome do Rodrigo Caetano não passou apenas pelo Júlio Casares, mas sim pelo Muricy Ramalho, que é um homem da confiança do Júlio Casares no futuro tricolor a partir de janeiro de 2021. O Muricy trabalhou com o Rodrigo Caetano no Flamengo. Inclusive, o Rodrigo Caetano era o diretor executivo de futebol que contratou o Muricy para o seu último trabalho como técnico. O Muricy teve uma série de problemas de saúde e precisou se aposentar. Mas o Muricy, na oportunidade de treinador, ficou muito bem impressionado com os métodos do Rodrigo Caetano, por isso conversou com o Júlio Casares e indicou o hoje executivo de futebol do Inter como a melhor opção no mercado para que o São Paulo pudesse contratar, e foi a partir daí que as conversas entre o Júlio Casares e o Rodrigo Caetano avançaram. Rodrigo recentemente teve sondagens, um dos clubes que o sondou foi o Vasco da Gama. O Rodrigo avisou aos dirigentes do Vasco que já tem uma conversa bastante avançada com o São Paulo, por isso não poderia dar sequência a esses contatos com o Vasco da Gama. E o Rodrigo consegue deixar o Internacional mais ou menos como imaginava. Ele sonhava em completar seu ciclo, deixando o Internacional pelo menos entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro. O Inter é nesse momento o 4º colocado depois da vitória contra o Palmeiras. Investimento muito forte nas categorias de base. Boa parte do elenco principal do Internacional foi formado de atletas revelados no próprio clube, uma das metas do Rodrigo Caetano quando contratado pelo Colorado, e alguns dos investimentos feitos recentemente, como por exemplo do Yuri Alberto, que estava deixando o Santos, tem rendido bem. O Yuri marcou o segundo gol da vitória do Inter nesse sábado, mas vem num momento bem interessante. 19 anos de idade, fez 3 gols nos últimos 4 jogos, além do gol contra o Palmeiras, ainda marcou contra o Botafogo e contra o Atlético Mineiro. Bora fechar o vídeo falando sobre Ângelo Preciado, lateral direito de 22 anos de idade, tratado como uma das grandes promessas do Equador. Já é jogador da seleção principal do seu país e é a principal estrela do Independiente del Valle, time de Miguel Ángel Ramírez. E de acordo com a TNT Sports, um dos principais canais de informação sobre futebol na América do Sul, 3 gigantes do continente já procuraram informações sobre o Preciado. São eles o Boca Juniors, o Flamengo e o Palmeiras. O interesse do Palmeiras nem é novo. Quando o Verdão iniciou tratativas com Miguel Ángel Ramírez, o técnico espanhol chegou a indicar o Preciado e o Palmeiras foi obter informações, foi tentar abrir conversas com o Independiente del Valle, mas a partir do momento em que o Miguel Ángel Ramírez recuou, o Palmeiras desistiu da contratação do Preciado naquele momento. Continua, de acordo com a TNT Sports, sendo um clube interessado na contratação do Preciado. Já o Flamengo, também de acordo com a TNT Sports, tem interesse no Preciado desde que perdeu o Rafinha. Entendeu, monitorou o Preciado como uma das principais promessas da posição na América do Sul e tem mantido conversas com o Independiente del Valle. Até mandei mensagem para o Marcos Braz para tentar checar essa informação. O vice-presidente de futebol do Flamengo ainda não me respondeu. Por último, o Boca Juniors, que não deve ter Buffarini para a próxima temporada, entende que o Preciado seria o substituto ideal, porque ao mesmo tempo em que marca bem, tem muita qualidade no apoio, é extremamente rápido e também tem habilidade. Atleta que, apesar de ter apenas 22 anos de idade, já tem 81 jogos pelo time principal do Independiente del Valle, com 7 gols marcados, terceira temporada dele ocupando espaço na equipe principal do Independiente del Valle. Pelos jogos que vi, especialmente contra o Flamengo, ele enfrentou o Flamengo 4 vezes nesse ano, é de fato um lateral bem interessante. Não deve custar muito barato, talvez algo na casa de 3, 4 milhões de dólares, mas para quem tiver dinheiro pode ser uma excelente alternativa. Se você já viu o Preciado, gostaria que usasse o espaço para comentários para deixar sua opinião a respeito do jogador. Bom, pessoal, eram todas essas, ufa, muitas, hein? As informações que eu queria dividir com vocês nesse domingo. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, bem fácil, resolve esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e aperta o sininho para passar a receber notificações toda vez que pintar vídeo novo ou live. Por falar em live, teremos live hoje exclusiva para membros do canal e também aberta para todo mundo, aquela tradicional live de domingo em que você manda pergunta, eu respondo, aquilo que eu não souber responder, mando via WhatsApp para as minhas fontes e vou contando para vocês ao longo da live. Nos vemos de noite, tchau, tchau!